Trabalhadores do Brasil, tenho a honra de passar as mãos às reformas de base. Declaro promulgada a conquista do voto. O Brasil já fazia eleições muito antes de ter cidadania. A primeira vez que se votou por aqui foi logo depois da chegada das caravelas de Cabral. Em pouco tempo, os novos povoados tinham tantos problemas que exigiam um mínimo de autoridade. Em 1532, a vila de São Vicente foi às urnas escolher o Conselho Municipal. Mas o direito ao voto era só dos portugueses. Índios, negros, mulheres e outros desafortunados ficavam a ver navios. As câmaras municipais eram bem diferentes do que temos hoje. Elas eram compostas por juízes, vereadores, procuradores e tesoureiros. Eles cobravam os impostos e faziam a administração da vila. E também era uma espécie de PROCON colonial. A mandioca espremida é uma coisa que é muito tóxica. O porco, no meio daquilo, morre. Aí, indenização, morreu, isso vai tudo a Câmara resolver. Então a Câmara tinha essas funções, era juizado de pequenas causas. Eu encontrei muito dessas questõezinhas que envolvem, isso é do mundo inteiro, o criador e o agricultor. Brigas, morte, mata o porco do outro, o outro mata o camarada, então isso aí é um problemão. Um problema que era levado hoje, que se leva à justiça, e as coisas menores não. Talvez pequena causa, mas naquele tempo era a Câmara de Vereadores. Nos tempos do Brasil colônia, todo o poder emanava do rei de Portugal. E o que se dizia na época era que a vontade do rei era a vontade de Deus. Nada mais coerente então que a Igreja Católica tivesse uma participação decisiva nas eleições. E tinha. Nas eleições coloniais, os candidatos não podiam fazer campanha nas ruas, nem discursos. Quem fazia a cabeça dos eleitores, quase sempre, eram os padres, durante os sermões. O padre, ele é uma autoridade moral sobre a comunidade. Tá? Então, ninguém ousa agir de uma forma que contraria esse interesse, sob pena de ser excomungado, e a excomungão, nesse caso, representa uma exclusão social. Há uma série de coisas que afetam a vida privada das pessoas e que passam pelo controle da Igreja. O poder católico era tanto que algumas eleições aconteciam dentro da igreja e o voto seguia um ritual cheio de salamaleques. Pegava-se uma urna dele, que parece que essa urna era de couro ou de tecido, com compartimentos. Um compartimento para vereadores, um compartimento para juízes, quando não fossem juízes de fora, quando o rei não nomeava o juiz, eram escolhidos também pelo voto. E os procuradores, naqueles compartimentos, colocavam pelouros, que eram bolas de cera com uma fenda onde se colocavam os nomes. Então, feita aquela eleição, na oitava de Natal, 8 dias depois do Natal, o menino de até 7 anos de idade vinha para fazer a escolha. Colocava a mão naquele compartimento, tirava 3 pelouros e eram os vereadores que iam exercer as suas funções naquele ano. Depois de 300 anos elegendo apenas administradores locais, chega a hora de escolher os deputados que vão defender os interesses do Brasil colônia lá na Corte de Portugal. Os eleitos passaram apenas um ano em Lisboa. Estamos em 1822 e o filho do rei, Pedro I, resolve ele mesmo dar um basta no jugo português. É quando ouvimos às margens do Ipiranga o brado retumbante de independência ou morte. Mas este é outro capítulo da nossa história. Nos 300 anos em que ficou submetido à coroa portuguesa, o Brasil nunca deixou de fazer eleições. Mas isso não quer dizer que o voto tivesse poder de transformação política. Na colônia, o que valia mesmo era a vontade do rei. Lembra? Em 1822, o Brasil é libertado do Império Português por um português, filho do rei de Portugal. Foi o Pedro I que gritou "Independência ou morte!" à beira do rio Ipiranga e se tornou o nosso novo imperador. Ufa! Feita a independência, o novo imperador decidiu que era hora de escrever a primeira Constituição brasileira. É como se diz, a situação mudou para continuar tudo como estava.
Sabe aquela minoria que mandava no Brasil colonial, a chamada elite portuguesa? Continua mandando. As novas leis davam direitos políticos apenas a quem tinha, dinheiro, muito dinheiro. Era o censo econômico, ou seja, o cidadão para votar tinha que ter uma determinada renda. Essa renda era quanto? Havia eleitores de paróquia, eleitores de província, deputados provinciais.